cruz. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e quão ditoso então este meu coração, conhecendo excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e me alegro em sua luz. Amém. Que maravilhoso, né? Darmos testemunho de que um dia nós estávamos cegos, estávamos realmente vagando em trevas, sem direção, não sabíamos como a salvação iria acontecer, desconhecíamos que há um Deus que ama o pecador, desconhecíamos que Ele já tinha dado a oferta pelos nossos pecados, desconhecíamos tudo isso, o Evangelho, né? E não tínhamos sequer noção de como o Evangelho realmente aconteceria, né? Mas nós, um dia, abrimos os nossos olhos, não por nossa força, mas Ele abriu os nossos olhos e reconhecemos a salvação, né? Então nós vamos cantar outro cântico que realmente fala desse evangelho, né? E no de número 430 é o cântico aqui agora que diz: ouves como o evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, quer dizer, de se esforçar, né? Em Jesus nós achamos perdão. Como o evangelho, ouvi como o evangelho nos dá vera salvação.
e transforma o homem velho numa nova criação. Bem algum em mim não via, mas somente corrupção. E cansado da porfia, em Jesus achei perdão. Como a pomba que cansada foi na arca repousar, a minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corvo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás ao mal voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar, e dali do mal as marcas nem eu posso avistar. Oh, quão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, olha que linda palavra. Tu na arca és bem-vindo, no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Oh, aleluia! A arca é Jesus. Você já observou isso? Quantas portas tinha a arca? Uma porta só. Só entrava ali quem realmente entendesse. E Noé entendeu. E ele entrou. E nós na arca somos bem-vindos e somos bem-vindos em Cristo. E nos alegramos por isso, porque esse evangelho nos alcançou de fato, né? E nós podemos glorificar ao Senhor. Vamos agora a mais um cântico, os irmãos poderão sugerir. E 198, a pedido do nosso evangelista Antônio. Então, depois desse cântico, nós queremos então que os irmãos fiquem em pé para acompanharem uma leitura procedida pelo diácono Luiz.
Tá bom? Irmão Luiz? Então, depois o senhor vai realmente aqui fazer uma leitura. Vamos agora então ao hino de número 198. Que bom esse ambiente, né, irmãos? Não é apenas porque os irmãos lavaram o templo, né? Está tudo tão bem limpinho, mas é porque há um doce Santo Espírito nesse lugar. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte mediador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará, ser fiel e obediente eu viver. Um muro é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e morte nunca, nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Como é bom ter uma igreja abençoada, viu?
Mesmo que eu não sabia meio cantar, deu uma escorregada aqui, mas vocês ficaram muito firmes, viu? Não deixou aí, ó. Segurou, rapaz, que bênção. Maravilha. Continuação de culto com o evangelista Laércio depois da leitura e oração. A paz do Senhor, igreja. Vamos ler Tiago, capítulo 4, do verso 1 até o 12. Glória a Deus. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1 até o 12. Amém? Diz assim a palavra: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combatei e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai-vos, que em vão diz a Escritura, o Espírito em vós habita, tem ciúmes, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Antes dá maior graça, portanto, diz Deus, resiste aos soberbos, dá, porém, graças aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos pecadoras, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas o outrem? Amém? Nós não temos aqui nenhum pedido de oração. Opa, agora temos um aqui. Amém. Silo. Cilian. A Lilian Ivanovski. Ela pede por saúde, familiares e filha. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos, ó Pai, servos seus, Senhor. Estamos em sua casa, Pai, para buscar, Senhor, por Ti, ó Pai. Nós recebemos aqui este pedido, Senhor, da Lilian. Pai, o Senhor conhece a necessidade da sua serva, Pai. Pai, vai de encontro ao que ela pede, Senhor. Nós te rogamos a Ti, Senhor, que atenda o pedido dela, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Atenda também, Senhor, o pedido do nosso pastor. Ó, Pai, eu sei que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor atende os nossos pedidos, Senhor, mesmo que não somos merecedores, Pai, mas o Senhor atende. Ó, Senhor, a nós te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Pai, abençoa cada servo seu, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor, amém? Que bom
que você está aqui nesta noite, amém? Para engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus, amém? Que nos criou e nos chamou para uma grande obra e tem realizado uma grande obra em nossas vidas, amém? Tenho certeza que o nosso Deus já está operando, Ele quer operar mais, portanto, abra o teu coração, amém? Esteja com seus ouvidos atentos, ouça a palavra de Deus, seja sensível à presença gloriosa do amado, santo e poderoso Espírito de Deus, amém? Para que Ele possa realizar uma grande obra na sua vida e na vida daqueles que você intercede junto a Ele, amém? Nós vamos continuar louvando ao Senhor. As irmãs têm louvor? Amém? O grupo Louvor pela Fé vai estar louvando ao nosso Deus. Que Deus possa falar grandemente ao teu coração através dos louvores, amém? Logo após as irmãs louvarem, a irmã Lúcia tem um louvor? Irmã Lúcia? Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvor pela Fé cumprimenta a igreja com a paz do Senhor.
Aleluia. Deus abençoe, amém. Grupo Louvor pela Fé. Amém. Vem usar as servas do Senhor cada dia mais. Irmã Lúcia tem o louvor? Amém. Irmã Lúcia estará neste momento louvando, glorificando o nome do Senhor. Logo após o Dejair, amém. Diácono irmão Dejair também com a oportunidade. Eu sou da igreja, que a paz do Senhor. Eu vou louvar o Senhor com o hino da harpa. 84, gostaria que os irmãos me ajudassem. Irmãos, eu vou mudar, tá? O 141. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz,
rege-me em tudo, meu Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a irmã Lúcia. Amém. Que Deus possa realmente nos guiar sempre, amados, no nosso viver. Diácono irmão Dejair louvando ao Senhor nesse momento. Logo após a irmã Sandra tem o louvor. Amém. Irmã Sandra também louvando ao Senhor. A paz do Senhor a todos. Estamos contentes por o Senhor nos conceder mais um dia na sua casa, né? Então vamos dedicar esse culto de louvor e adoração ao santo nome dele. Esse hino tem por título Adorai. Deu problema lá no playback, então vamos mudar aqui, fazer que nem a irmã Lúcia, vamos mudar também. O playback pifou, mas não vamos perder a oportunidade de louvar o Senhor. Hino de número 151, vamos todos louvar? Fala Jesus querido. 151. Vamos lá. Fala Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, sempre em eterno dom. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir santo dom. Quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei. Deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente,
fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus abençoe o Dejair, amém, por este louvor. A irmã Sandra também neste momento com a oportunidade. E logo após o louvor da irmã Sandra, o evangelista Simão Antônio estará ministrando as ofertas desta noite. Cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Que alegria, né, irmãos, estarmos aqui. Eu convidei os meus filhos, o Lucas e a Bianca, para a gente louvar o hino da harpa, número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Agradecemos a oportunidade. Eu cumprimento o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meus queridos e amados irmãos, estamos alegres porque Deus está conosco enquanto nós estivermos com Ele. Amém? Nós vamos estar lendo
segundo aos Coríntios, capítulo 8, é uma instrução a respeito de contribuir na casa de Deus. Amém? Diz assim: agora, irmãos, queremos contar-lhes o que Deus, em sua graça, tem feito pelas igrejas da Macedônia. Apesar de terem elas passado por muitas dificuldades e apertos, misturaram sua grande alegria com sua profunda pobreza, e o resultado foi uma generosidade transbordante. Eles deram não somente aquilo que pediam dar, mas muito mais do que isso, e posso testemunhar que assim o fizeram de vontade própria. Eles nos suplicaram que levássemos o dinheiro a fim de poderem participar da alegria de ajudar os santos. Eles fizeram além das nossas expectativas, porque a primeira atitude deles foi entregarem-se ao Senhor e depois a nós, para quaisquer ordem que Deus lhe desse dar por nosso intermédio. Amém. Graças a Deus. É bonito, é glorioso, é o relato que a Bíblia nos mostra, né? Esta união, este amor, essa gratidão do povo de Deus, né, meus irmãos? É lindo isso aí, quando o Espírito Santo toma conta do coração de toda a igreja, do povo de Deus, e dá esse entendimento, né, no coração. Aí fora há uma dificuldade tremenda até para entender, né? Acha que Deus não precisa de nada, como na verdade quem precisa a sua obra, é o seu povo. Mas é necessário, né, meus irmãos, que se faça isso. E não é nós que estamos inventando, não é de agora, mas a palavra de Deus nos mostra isso desde o começo, né? Que assim é que Deus quer que façamos. E nesta hora todos nós vamos ter esta grande oportunidade de estar oferecendo a Deus, né, aquilo que Ele já nos deu primeiro, né? Com alegria agora nós vamos poder estar fazendo isso. Vamos também estar incluído nesse grupo que adora a Deus com os seus bens, com aquilo que Deus tem confiado nas nossas vidas. Não tem deixado o seu povo ficar com o coração preso, né, meus irmãos, olhando, né, para o dinheiro, ou qualquer uma outra coisa, né, desta vida que é passageira. Mas Deus tem mostrado, né, uma visão além daqui para o seu povo, e o povo de Deus tem entendido isso. Então, quem trouxe sua oferta de amor, sua oferta de gratidão, você vai oferecer a Deus nesta hora. Pega na sua mão, nós vamos estar orando a Deus, apresentando a sua oferta de amor na presença de Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, damos graças, Senhor meu Deus, que nessa noite, Senhor, estamos na tua casa adorando o Senhor, meu Deus, na beleza da tua santidade, Pai, e vamos ter, meu Deus, esse momento, Senhor, o qual podemos estar entregando nossos dízimos, nossa contribuição na tua obra para a manutenção. Meu Deus, nós te louvamos por poder fazer assim, Senhor. Abençoa também aquele que não está podendo. Meu Deus, abrindo as portas e a janela do céu, abençoa a tua igreja, no santo, precioso nome de Jesus. Amém. Marisa estará louvando o Senhor nesse momento, enquanto a igreja estará contribuindo para a obra do Senhor nosso Deus. Amém. Glória a Deus.
Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Mais uma noite de bênção, né? Que o Senhor tem preparado para nós, né, irmãos? Vamos louvar o Senhor, que é digno de toda a nossa honra e de todo o nosso louvor. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Pode a não ser esse, pode soltar qualquer um, Wesley. Se não está dando certo. Queria estar lá, no meio da multidão, contemplar aquela mulher que usou a sua fé, tocando em Jesus. Eu queria estar lá, no momento da ressurreição, quando Jesus chamou a Lázaro, saia para fora, e Lázaro saiu com vida. Eu queria estar lá, ver o cego Bartimeu, chamando o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou, lhe perguntou: o que queres que te faça? Senhor, que eu veja. E ele viu, foi lindo, mas a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: este é meu filho, o amado meu. Não pude estar lá, mas ele está aqui, a sua unção já posso sentir, e hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar, toda enfermidade hoje não vai suportar o toque da sua mão cheia de unção. Receba a tua bênção, tua cura, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a tua vitória. Levante a mão, comece a louvar, e o homem dos milagres está neste lugar. Amém, Jesus. Ele está aqui, irmãos. Vamos crer. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus parou, lhe perguntou: o que queres que te faça? Senhor, que eu
a cena mais bonita foi a de João Batista, quando foi Jesus batizar. O céu se abriu, o Espírito desceu, uma voz ecoou: este é meu filho, o amado meu. Eu não pude estar lá, mas ele está aqui. A sua unção eu posso sentir, e hoje o milagre Deus vai fazer aqui. O homem dos milagres está neste lugar. Toda enfermidade hoje não vai suportar o toque da sua mão cheia de unção. Receba a tua cura, tua bênção, tua libertação. Já posso ver o mal indo embora, já posso ver a tua vitória. Levante as mãos, comece a louvar. O homem dos milagres está neste lugar. Está neste lugar. Está neste lugar. Amém. O homem dos milagres está neste lugar. Amém? A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Pedir aos irmãos, por gentileza, irmão, vamos ficar em pé e vamos orar. E agradecer a Deus de dar esse privilégio nessa noite. Essa oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Que bom estar aqui. Esses tempos atrás, em outra cidade, eu estava visitando um irmão que estava enfermo de outro ministério. E eu ali, falando com ele, e ele me dizia assim, pegou na minha mão, apertou na minha mão e disse: ô irmão Pedro, eu tenho vontade na igreja, louvar a Deus, ouvir a palavra e não posso. E eu e você, nós pode. Recebemos uma oportunidade do Senhor nessa noite. E aqui estamos na presença de Deus, meus queridos irmãos. Regozijando a paz, regozijando a saúde que Ele nos concede. Quantos que gostaria de estar aqui, de ouvir a mensagem da palavra de Deus, de ver, ouvir Deus falar com ele. E nós estamos aqui, não tem dinheiro que pague nessa noite, nessa oportunidade. Vamos orar. Vamos orar para que Deus fala em cada vida, em cada coração nessa noite. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus da salvação, meu Pai, estamos aqui para te adorar, louvar e exaltar o teu santo nome e te ouvir a tua mensagem que vai ser pregada agora, nesse momento, através do teu servo Valentim, meu Pai. Usa o teu servo nessa noite, através da unção do Espírito Santo, meu Pai, porque queremos ouvir a sua voz falando em nossos corações, meu Pai. Usa ele como o Senhor tem usado a cada reunião, a cada assembleia, a cada pregação e a cada mensagem, meu Pai. Fala através do Espírito Santo de Deus. Fale em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podeis tomar assento, abrindo a carta do irmão Paulo, da igreja de Filipenses, o último capítulo 4 de Filipenses.
Enquanto os irmãos acham essa parte da Bíblia, eu quero repartir com a igreja milagre, creio eu, que é o milagre da parte de Deus. Afinal de contas, o que nós recebemos, tudo o que temos é um milagre que Deus nos concede. E no ano de 2013 eu estava ingressando na faculdade da Unicesumar para cursar teologia, da quais muitos estão de conhecimento. E em 2015 a gente estava concluindo o curso e foi necessário sermos submetidos a um exame, ao ENAD, que é Exame Nacional de Avaliação de Estudantes. E toda a faculdade foi submetida a esse exame e foi colocada uma proposta de que a turma que conseguisse adquirir uma nota máxima no curso a qual estava cursando, teria uma bolsa de pós-graduação. E nós fomos naquele compromisso de realizar aquele exame. E, graças a Deus, nós tivemos uma nota valiosa em todo o Brasil no curso de teologia. Para a honra do nosso Deus, foi nos concedido um curso de pós-graduação. E eu louvo a Deus por isso, por essa porta que mais uma vez se abriu, para além de eu estar cursando, partindo deste ano, o curso de Direito. Então eu já tenho mais uma pós-graduação me aguardando daqui a 3 anos. Eu gostaria que louvasse a Deus juntamente comigo nesse sentido, amém? Pedindo aos irmãos também que me auxiliem nas orações. Os irmãos sabem, longe da família não é algo fácil, independentemente do tempo. E já fazem 4 anos que eu estou aqui. E a gente sempre fica preocupado, mas graças a Deus, o Senhor tem sido misericordioso para comigo e com os meus pais. Eu quero que os irmãos se lembrem da minha família também, nomes bem fáceis, né, de lembrar. O nome do meu pai é Paulo. O nome da minha mãe é... Esse aí ninguém esquece nunca, né? Argentina. Um dia eu estava viajando com o pastor Josias Lima e a gente estava indo para Paraguai, né? E ele me perguntava sobre o nome dos meus pais e eu falei, né? O nome do meu pai chama-se Paulo, da minha mãe Argentina. E ele não entendeu, né? Ele começou a falar que sua mãe nasceu argentina. Eu tive que segurar a mão do pastor e falei, pastor, o nome dela é Argentina. Isso aí você nunca esquece, né? Então coloca esses 2 nomes em orações, que Deus concede a ele a graça e o favor. Minha mãe, eu tenho aprendido muito com ela, uma mulher de fé, mesmo de longe. Ela tem me inspirado muito nessa questão de olhar para o alto e esperar a graça e o favor de Deus. Que Deus continue concedendo a ela essa graça e dando a ela sabedoria também para auxiliar. Ela cuida de muitas crianças. Ela é uma mãe educadora, né? Ela ensina crianças, prepara crianças. E esse é o ofício a qual ela tem se preparado durante esses 10 anos até então. Filipenses capítulo 4, e eu quero ler com os irmãos. O versículo 11. Eu quero extrair sobre, em cima dessas palavras do apóstolo Paulo. E eu vejo aqui que muitos dos irmãos são pais de famílias, casais. Eu creio que isso tem muito a ver, de forma direta, e como um princípio que eu creio que de tempo em tempo é necessário nós revermos alguns princípios da nossa caminhada de fé, da nossa vida cristã. E Paulo, ele diz uma palavra muito interessante, que parece que mesmo longe ou fora do contexto, ela nos ensina algo muito importante. Ele diz que digo isto não por causa da pobreza,
porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que eu quero enfatizar aqui nessa noite com os irmãos é essa declaração do apóstolo Paulo, quando ele diz que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olhando para essa declaração do apóstolo Paulo, mesmo fora do seu contexto, essa declaração tem um respaldo muito grande, é uma palavra muito profunda, como eu disse, para quem quer trilhar uma vida de fé, inspirada nas Sagradas Escrituras, e de extrema importância nós analisarmos o que a palavra de Deus, por intermédio desses homens, tem a nos oferecer enquanto nós caminhamos. Porque o grande erro, na minha percepção de cristão também, é que muita coisa nós isolamos quando nós nos convertemos, achamos que muitas das coisas não são mais necessárias de nós observarmos, pois como quem diz, uma vez salvo, salvo para sempre, mas não é bem assim. O que para mim que não é difícil de entender é que desde o primeiro dia da nossa conversão até que Jesus volte para buscar a sua igreja, nós vivemos uma vida de aprendizado. A vida cristã, ela é uma vida de aprendizado dia por dia. Porque nenhum de nós, ao se converter, ele já começa a exercer todos os ofícios da vida cristã de uma forma coerente com a palavra de Deus nos primeiros momentos. E quando eu vejo na própria palavra do Senhor, não me é difícil de entender que o que Deus sempre vai procurar nos estimular é de nós observarmos as Sagradas Escrituras e aprendermos e extrairmos modelos adequados que irão nos auxiliar, que mediante a qualquer outra situação que nessa caminhada de fé venhamos a enfrentar, não venhamos a nos perder na nossa caminhada. Porque a Bíblia fala de muitas pessoas que estiveram no nosso meio, e outrora, porque eles perderam de vista esses princípios, eles não observaram a palavra do Senhor, eles se desviaram da fé. Razões para que isso aconteça são muitas. Muitas das vezes as circunstâncias da vida, muitas das vezes as situações que nós venhamos a enfrentar, por falta de uma estrutura, por falta de um fundamento, por falta de um respaldo bíblico que nós não temos para saber como lidar com aquela situação, nós perdemos de vista essa vida cristã que Deus outrora nos concedeu. E quando eu olho mesmo pela própria palavra do Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, quando ele faz esse convite às multidões, dizendo que vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e ele diz, aprendei de mim. Ele diz que aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A Bíblia, Jesus, ele nunca escondeu de nós essa forma de vivermos a vida cristã aprendendo. Porque nenhum de nós nasce sabendo todas as coisas. Muito menos nós que outrora éramos do mundo, e Deus estendeu a sua mão e nos resgatou do império das trevas. Eu estou falando de pessoas que não tiveram essa vida cristã desde o berço. Muita coisa nós ainda somos influenciados pelo modelo do mundo, e quando nos convertemos, nós tomamos um outro modelo da qual que de tempo em tempo, dia por dia, nós somos submetidos ao aprendizado.
E Jesus Cristo não escondeu de mim e de você de que há uma necessidade de nós aprendermos dele. Porque enquanto nós nos negamos ao aprendizado, como acontece com muitos, a maioria, o que nós observamos, a falta de interesse, a falta de vontade, a falta de desejo de estar na casa do Senhor, ou mesmo em casa, ouvir uma pregação, é justamente essa falsa concepção de pensar que ele já sabe de tudo sobre a vida cristã e ele não precisa mais aprender. É justamente por esse erro grave que nós cometemos que muitos acabam tropeçando na fé, porque eles se colocam no lugar de que imagina que ele já sabe de tudo, já sabe como se defender das obras do maligno, já sabe como se livrar das artimanhas do diabo, já sabe de tudo o que a Bíblia faz, o que a Bíblia tem a nos ensinar, e ele diz que, bom, eu já não preciso mais prestar atenção, eu já não preciso mais me apresentar num culto de ensino, um culto doméstico. Eu não preciso mais estar atento ao que seja qualquer homem ou mulher que se apresenta diante dos irmãos no púlpito para abrir uma palavra e ministrar uma mensagem. E esse é um erro muito grave. O que nós estamos experimentando hoje dentro da igreja é justamente isso, a falta de interesse do aprendizado da palavra do Senhor, para que nós venhamos a nos colocar como uma igreja firme, ciente de que o inimigo, este mundo, jaz no maligno, mas nós continuamos perseverando na fé. E Paulo, ele escreve isso dizendo que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso me chama muito a atenção, porque ele se coloca nesse lugar de alguém que já aprendeu, de alguém que já teve em seu percurso de vida cristã, já enfrentou de todas as diversas situações que nós venhamos a enfrentar. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo, é difícil de primeira nós entendermos, afinal de contas, de onde ele tira toda essa força. Qual foi a inspiração do apóstolo Paulo que, mediante as chicotes, ele ainda fosse capaz, juntamente com Silas, erguer um louvor ao Senhor? É difícil nós extrairmos isso se nós não atentarmos ao que o apóstolo Paulo tinha como foco. É difícil nós extrairmos essas lições e dizer, como Paulo diz, que aprendi a viver contente em toda e qualquer situações, se nós ignorarmos isso da palavra do Senhor. E o mesmo Paulo, ele escreve lá na primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 11, dizendo: sede, pois, meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Em outras palavras, olha para mim, a minha forma de viver, mediante toda e qualquer situação, o único meio, o único método que me dá essa força, é porque eu também não tirei isso de outro lugar qualquer. Eu olhei para Cristo e me inspirei nele. Por isso hoje eu posso viver contente em toda e qualquer situação. Paulo, ele não estava tirando isso de um lugar qualquer, mas ele diz: porque eu sou imitador de Cristo, sede vós também meus imitadores, porque as circunstâncias da vida, elas podem nos levar a experimentar situações que nunca imaginamos. Nenhum de nós, por sermos cristãos, somos isentos de enfrentar problemas, sejam elas familiares, sejam problemas sociais no nosso local de trabalho. Nenhum de nós, eu costumo dizer que para enfrentar problema, você não precisa se converter. Convertido não, todo ser humano está colocado na margem de enfrentar problemas das diversas maneiras que a vida nos oferece.
E Paulo, ele coloca isso, e a Bíblia, ela mesmo vai trazer esse despertar em nossos corações, quando outrora ele escreve lá em Romanos, dizendo que olhai para o modelo que é Abraão, nos dizendo que andemos nas pisadas de fé que Abraão andou. Quando eu olho para Abraão, eu não posso ser tão ignorante de dizer que Abraão, ele não tem nada para me inspirar. Porque quando eu olho para aquele homem que sai da sua terra, no meio da sua família, abrindo mão de todo o seu negócio que tinha, indo para um lugar que ele não sabia nem um caminho, nem estrada, nem um lugar, esse homem tem muita coisa para me ensinar. Mas a grande dificuldade nossa é que nós ignorarmos isso. Nós abrimos mão de nos espelharmos nesses homens. Nós abrimos mão de olhar para essas pessoas como a Sara e acreditar que essas pessoas eram pessoas iguais a nós. Eram pessoas semelhantes a nós, mas eles se permitiram aprender. E quando nós nos permitimos aprender, a situação, seja ela boa ou ruim, ela não virá a mim e a você para nos oprimir. Quando nós nos permitirmos ao aprendizado, seja por meio da palavra, de uma mensagem ministrada, de olharmos para pessoas, pais da fé, de olharmos para famílias que tiveram um histórico, que quando nós puxamos, por assim dizer, um processo, o histórico dessa família, nós caímos de trás. E afinal de contas, são pessoas que passaram por poucas e boas, mas ainda permaneçam firmes. E é triste quando nós olharmos para a nossa igreja atual e percebemos que as pessoas não estão se dando conta de que elas ainda precisam aprender. Na verdade, nós aprendemos até que Jesus volte. Eu nunca deixei de aprender. E toda a minha vida, permita-me te dizer que talvez seja isso que tem me auxiliado na minha caminhada de fé e olhar para as circunstâncias e dizer para elas que vão ter que perder de mim, porque a minha inspiração é lá do alto. Na minha vida, muita coisa Deus permitiu que eu enfrentasse. Talvez muitos dos irmãos aqui nunca tivemos a oportunidade de puxarmos, por assim dizer, o histórico de cada um, repartirmos, afinal de contas, quem tu és, de onde vens e para onde tu vais. Porque se eu te disser que o que eu experimentei, eu digo que foi necessário para que eu pudesse experimentar o que hoje eu experimento da parte de Deus. Por isso essa mensagem não é só apenas uma inspiração que eu extraio do apóstolo Paulo, mas ela se assemelha um pouco com a minha vida, daquilo que eu vivi nesses anos até o dia de hoje. Situações em que muitas das vezes não havia um meio, uma luz no fim do túnel, como nós dizemos. Porque foram situações que na minha adolescência eu diria que se fosse os adolescentes na nossa geração, dos nossos dias, eu estaria numa depressão do nível muito alto. Porque eu não consigo imaginar como é que uma criança ou um adolescente se sentiria ao se aproximar de alguém, de um parente, e ter que estender a sua mão de saudação ao braço, e aquele pai ou aquela mãe se fechasse
e não permitisse que aquela criança o desse o abraço ou o saudasse. A negação é algo que nunca fez bem para o ser humano, e quando se trata de criança, se ela não tiver uma orientação adequada do porquê daquele não, aquela criança ela pode crescer com um pensamento distorcido em relação do que pode e não pode. Situações que eu experimentei na minha vida, e muitas das vezes eu tive que chorar na presença do Senhor, mesmo sem ter tido antes uma experiência da qual eu tenho hoje. Mas eu me voltava na parede e me perguntava comigo mesmo, por que de tudo isso está acontecendo, não só comigo, mas com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão? Porque eu não conseguia entender ao dar todo o meu esforço, auxiliar alguém. Minha mãe sempre foi uma pessoa que sempre estendeu as mãos para as pessoas, nas poucas coisas que a gente tinha, mas ela nunca fechou a mão. E quando isso acontecia, às volta e meia, as mesmas pessoas se voltavam para mim e proferiam palavras ofensivas a respeito dos meus pais. E isso era muito doloroso. Era muito triste, é muito triste para qualquer ser humano que possa experimentar isso. E quando, por um tempo, eu estava meditando nessa palavra do apóstolo Paulo, quando ele traz esse relato de como a vida dele chegou aonde chegou, mesmo não tendo nada, porque se nós olharmos para Paulo, ele não tinha nada. A única coisa que ele diz no final, ele dizendo que eu combati o bom combate, guardei a fé, e a coroa da justiça me aguarda. A única coisa que Paulo tinha era a esperança de um dia estar no Senhor e ser revestido por uma coroa, que ele diz não somente a ele, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Mas Paulo, ele traz essa revelação de que quando nós começamos a viver uma vida de aprendizado, olhando para o Senhor Jesus Cristo e extrair dele a força, seja a situação boa ou ruim, ela não irá tirar o meu e o seu louvor. Porque ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E por ver ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho ouvido muitos pregadores cometendo um erro grave por esse versículo, quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se como se Paulo tivesse dito, nessa toda e qualquer situação que eu esteja vivendo, se eu precisar de dinheiro, Deus vai me dar dinheiro. Se eu precisar de casa, Deus vai me dar casa. Se eu precisar de carro, Deus vai me dar carro. Isso é um erro muito grave, porque a revelação de Paulo, quando ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está dizendo que não importa a circunstância que vier, Deus irá me dar a força para passar por cima por essa situação e levantar um louvor digno ao nosso Deus. Ele está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o meu olhar não está focado nas circunstâncias, mas no Deus que pode me dar asas como a águia, me faz andar como os pés na corça. Esse é o entendimento do apóstolo Paulo que tinha quando ele traz essa revelação dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E isso eu não só vejo na vida do apóstolo Paulo, como também de pessoas como Abacuque, pessoas como Jó, pessoas como Silas na companhia do Paulo.
São pessoas que eles trazem essa revelação que mediante as circunstâncias que a vida nos submete, se nós não atentarmos ao aprendizado da palavra do Senhor, do estilo de vida guiado pelo Senhor Jesus Cristo, nós iremos cometer erros muito graves como seus discípulos. O que é que os discípulos fizeram? Se você olhar lá no próprio Mateus capítulo 26, Jesus Cristo, depois que ele se distancia de alguns discípulos, para que ele pudesse fazer uma oração particular, no versículo 36 em diante, a Bíblia diz que em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, e levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Mateus 26, 36 em diante. Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja feito como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo. Disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Parar por aí. O que é que os discípulos estavam pensando? Se voltar um pouco para trás, a atitude de Pedro revela a atitude de muitos de nós que acham que sabem enquanto não sabem. Porque enquanto o problema não se aproximar, nós até podemos imaginar que, bom, eu já estou revestido de toda a armadura, estou pronto para combater todas as ciladas do inimigo. Eu estou calçado com o evangelho da salvação, tenho o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Tudo isso a gente faz uma baita de um design e reveste aquilo. Mas quando o problema vier, ele a revelar se nós estamos ou não preparados. Quando Jesus Cristo diz para Pedro uma palavra profética, lá no versículo 31, no mesmo capítulo, ele diz: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersos. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, Pedro, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. O que é que Pedro estava dizendo? Venha o que vier, eu já estou posicionado. Pedro estava dizendo que não interessa a circunstância que eu vier a enfrentar, eu já estou posicionado. Mas no 35 e 36 em diante, o rogo de Jesus Cristo, a súplica de Jesus é para que ele fizesse uma oração, que ele estivesse vigiando. Se Pedro estivesse atentado para aquilo que Jesus estava fazendo, porque pasme, meus irmãos, se eu olho para aquele que é superior a mim, está ali dobrando o joelho como Jesus orando, o que que esse cara está vendo que eu não estou conseguindo enxergar? Se Jesus, que é Jesus, estava vigiando, quem somos nós para nos negar esse momento de vigiar e oração para que não entremos em tentação?
Resultado, virando a página, 69. Estava Pedro assentado fora no pátio, aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Aonde está o resultado dessa negação? Se Pedro estivesse no mesmo momento que Jesus disse: Pedro, ora. Embora essa palavra fosse uma palavra profética de que as ovelhas estariam feridas assim como o seu pastor, Pedro estaria preparado para enfrentar aquela situação. Pedro estaria preparado para enfrentar aquele desafio, porque o resultado dessa negação é por falta de vigilância. Por quê? Porque ele não quis aprender com quem enxergou que, mesmo sendo ele Deus, o Cristo Jesus, ele entendeu a necessidade de estar ali orando para que viesse a enfrentar aquele momento com uma força interior que vinha do Espírito Santo, para que não simplesmente ele viesse abrir mão daquele propósito, mas que ele pudesse caminhar firme, atropelando aquelas circunstâncias que poderiam vir para que fizessem ele abortar aquele plano e propósito de Deus a meu e a seu respeito. Vamos terminar esse assunto. Quando nós aprendermos a nos contentar em toda e qualquer situação, como eu disse, não tem como nós olharmos para esses homens e não tirar lições valiosas. Abacuque, ele escreve no capítulo 3, uma passagem muito conhecida no nosso meio, mas se você prestar atenção no versículo 16, ele diz: ouviu, e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia. O dia da angústia estava vindo e ele disse que eu tinha que esperar esse dia. Mas ele dizia que virá contra o povo que nos acomete. Mas ele diz ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Abacuque, ele está dizendo que na nossa linguagem moderna, ainda que a casa caia, ainda que toda forma de sustento, todas as portas venham a se fechar, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Muitas das vezes o que você precisa na situação em que esteja passando não é Deus resolver, é uma força. Só que essa força se adquire do alto, em forma de aprendizado da pessoa de Jesus Cristo, de homens como esses, que viram um problema na sua frente, mas eles não se deixaram abater, eles se permitiram olhar para aquele que é poderoso para nos dar a força, eles se permitiram olhar para o sustento de Deus, mediante a toda e qualquer situação. Por isso Abacuque, ele pôde dizer: Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Esse é o homem que aprendeu como se viver quando a circunstância da vida é adversa. Esse é o homem que aprendeu da parte de Deus que não devemos ser guiados pelas circunstâncias, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo e Silas, para concluir, lá em Atos capítulo 16, ele traz essa revelação de como, quando nós aprendermos na pessoa de Jesus Cristo, as circunstâncias, elas não irão definir o nosso modelo de viver. A Bíblia diz que depois deles terem apanhado muito, depois de terem submetidos a várias torturas, Paulo e Silas são lançados na prisão. E por volta da meia-noite, no versículo 25, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esse é um homem que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se coloque de pé. Eu não sei a situação, o que você esteja enfrentando. É inevitável isso, como eu disse, todos nós passamos por problemas, dificuldades. Mas a minha oração nessa noite é que você possa tirar essa lição de se permitir ser alegre no Senhor e não nas circunstâncias. Porque no dia em que as circunstâncias adversas da vida, elas contrariarem o meu e o seu desejo, nós iremos comprometer o plano e o projeto de Deus na minha e na sua vida. Quando as circunstâncias da vida, elas forem um modelo para que nós adorarmos a Deus, no dia em que Deus não fizer nada, no sentido de atender o meu e o seu anseio, esse dia será trágico. O que acontece na vida de muitos. Mas quando a nossa fonte de alegria é o Senhor, nós diremos como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há uma força que vem da parte de Deus para nos fazer superar as situações adversas. Há uma força da parte de Deus para nos fazer superar os problemas da vida. Há uma força da parte de Deus para nos auxiliar a reestruturar a nossa comunhão com o próximo. Há uma força da parte de Deus que virá nos despertar e, se for necessário, nós respirarmos fundo e olhar para as circunstâncias e olhar para Deus e dizer que dentre as circunstâncias e o Senhor, eu me permito ser guiado pelo Senhor. Como eu sempre digo, toda vez que eu tenho a oportunidade, a palavra de um escritor que eu gosto muito de citar, que ele diz que eu não sou movido por aquilo que vejo ou ouço. Eu sou movido por aquilo que creio. E eu creio na palavra do Senhor. Se Deus disse que seja a prisão, seja a circunstância boa ou ruim, eu ainda estenderei a minha mão sobre você. Eu me apego nisso e eu toco o barco. Qual é a fonte do nosso aprendizado para viver a nossa vida cristã? De onde nós temos aprendido a lidar com as circunstâncias? Temos nós nos contentado em toda e qualquer situação da vida? Será que o nosso louvor pode chegar ao trono do Senhor como um cheiro suave, ainda que as coisas não cooperam da forma como nós esperávamos?
Será que Deus, dentro da minha e da sua casa, Ele ainda pode escutar do alto louvor de um coração sincero, depois de ter perdido uma causa, uma situação? Que Deus nos auxilie e nos concede a graça de a cada dia na nossa caminhada de fé, aprendermos a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar, mas é muito importante refletirmos muito o que ouvimos. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Há uma canção do grupo Logos, em que o pastor Paulo, que compôs a canção, ele diz assim: situações nessa vida me fazem pensar que eu não sou forte ao ponto de até resistir esses terríveis momentos que os maus pensamentos me fazem levar a um extremo de vida que o meu equilíbrio se deixa enganar. A canção diz assim: instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Eu não sei se é capaz de mencionar isso, mas essa mensagem ela é muito maravilhosa. Graças a Deus pela vida do servo do Senhor, irmão Valentim, que sai de um berço, como ele mesmo disse, e hoje está aqui. Não podemos dizer se nossa cidade foi ou não tão acolhedora, mas uma coisa nós podemos saber: o servo do Senhor está na mão de Deus. Ele está sendo sustentado pelo Senhor. E Deus, que é riquíssimo, segundo a sua riqueza, suprirá toda a necessidade do servo do Senhor em glória. Aleluia. Talvez eu e você não aprendemos isso, né? Eu, por exemplo, nasci em Maringá, vivo, casei, tenho ministério, não sei o que é viver talvez uma outra situação. Nunca saí para fora, porque quando nós estávamos já buscando tudo legitimar o nosso visto, porque eu e a Célia iríamos para Nova Jersey, nós intencionávamos, já estava tudo marcado, a Emily era apenas uma garotinha. De quantos anos ela devia ter naquela época? Uns 4 anos. Marcamos tudo, já estávamos praticamente com os 2 pés em Nova Jersey. Eu ainda novo, né? Não sou tão velho, mas enfim, isso há alguns anos atrás, 20 anos atrás, por aí, intentei ir para lá. Porém, o Senhor foi rotundo, taxativo e peremptório em dizer não. Falei, não é para ir. Deus usou então o pastor Macedo e ele foi taxativo, peremptório e rotundo em dizer: não diga não ao Senhor. Eu aceitei e foi então que assumi a igreja do Quebec e vivo hoje no ministério, do ministério,
Falei, tá bom. O senhor quer assim, né, irmão Antônio? É assim. Anos se passaram e olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa: o melhor lugar para se viver é no centro da vontade de Deus. Aprenda a viver aí. Com fome? Tranquilo. Fartura? Tranquilo. Com roupa? Tranquilo. Na ausência e falta dela? Tranquilo também. E sempre a palavra de Paulo era essa: contente. E você? Reclama? Aprenda a viver contente. A lei do contentamento. É momento para nós orarmos. E Deus falou conosco essa noite, claramente, para você sossegar na presença do Senhor. Porque fiel é Deus e poderoso para fazer muito além do que você pensa. Muito além. A Célia, essa semana, 3 anos atrás, ela escreveu uma coisa que há muitos anos eu esperava ela escrever. A morte da Larissa, a nossa primeira filha. Ela sossegou, embora no primeiro momento foi impactante, perdeu uma filha. Mas hoje nós temos 3, né? Que engraçado. 3 filhas. O Senhor Deus é que tira, o Senhor Deus é que põe. Ele abate, Ele exalta. Tudo está nas mãos de Deus. Vamos confiar, queridos? Aleluia. Eu vou convidar o próprio pastor Valentim para fazer essa oração por todos nós, diante da sua própria experiência, da sua própria vida. Senhor, queremos te bendizer pela tua graça e misericórdia, que mais uma vez alcançou os nossos corações e nos permitirmos, Senhor, sermos alimentados pela tua palavra. E é na tua presença, Senhor, que queremos buscar a força. É na tua presença que buscamos auxílio. É na tua presença, Senhor, que nós buscamos o sustento. Por isso a nossa oração, ó Deus, é que nos permita, Senhor, de acordo com as suas ricas e misericórdias, a vivermos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, alegres na tua presença. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia, como tu ensinaste a Abacuque, como tu ensinaste a Paulo, como tu ensinaste a Silas, como tu ensinaste, Senhor, homens e mulheres nos nossos dias, que olharam, Senhor, para as circunstâncias adversas, mas ergueram louvor a ti e bendizeram o teu nome. Abençoa, Senhor, a cada família aqui presente ou representada, cada irmão, Senhor. Tu sabes, Senhor, quando tu confrontaste Ezequiel perguntando, filho do homem, porventura poderão esses ossos voltarem a viver? Ele disse, tu sabes. E nós dizemos, tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas, o que a tua serva, o teu servo necessita. Tu sabes, Senhor, a necessidade da tua igreja. Tu sabes a necessidade do campo eclesiástico de Maringá. Tu sabes a necessidade da nossa família. E lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque tu, Senhor, tens sido o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Abençoa, Senhor, a cada um em nome de Jesus. Abençoa também os jovens que naquele lugar expressarão adoração a ti.
Oramos pela vida deles, oramos pelas crianças, nos colocamos debaixo da mão onipotente do Senhor e pedimos a graça e o favor do alto para que cada dia nos alegremos na tua presença e o nosso Deus seja exaltado. Nos despede na tua paz e nos concede uma noite, Senhor, a qual do alto receberemos revelação por meio de sonhos, por meio de visões, por meio da tua palavra. Abra os nossos olhos para que possamos ver as maravilhas da tua lei, pois a tua lei é perfeita e refrigera a nossa alma. Esse é o nosso clamor e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agradecemos a Deus por cada um de vocês ter respondido ao chamado do Espírito Santo, o convite para vir ao templo adorar. Agradecemos também a Deus pelos internautas, inclusive a Marta de Umuarama, que nos assistiu e está assistindo e transmite saudação à igreja. Agradecemos a todos e que tenham uma noite de sono reparadora, um descanso abençoado, porque amanhã retornaremos para a Escola Bíblica Dominical pela manhã e à noite um grandioso culto. Estejam todos debaixo da bênção do Senhor e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo abundantemente sejam sobre cada um de nós. Amém, amém, amém.